Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Aprender, realizar o meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço URI porque ela é a melhor. Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Eu fiz URI porque ela é a melhor. Venha para esse mundo. Vestibular URI. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. URI. Quem fez e faz, sabe que é a melhor. Boa noite. 2 semanas acadêmicas mobilizaram um grande número de alunos ligados aos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Letras. A Semana Conjunta das Engenharias mostrou as últimas novidades desse importante setor da economia. Já a Semana de Letras mostrou talentos ligados à música e à poesia, através do Festival da Canção e dos concursos de declamação. Aguarde só um instante e confira esses 2 eventos no programa de hoje. A Semana Acadêmica Conjunta, realizada pelos cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil, mostrou que essa área, uma das que mais cresce em todo o mundo, apresenta muitas novidades. A programação foi desenvolvida de 1º a 5 de outubro. Na abertura do evento, os atores Adriano Massaro, Diego Luiz Pedroso e Graziela Pigato, da Hilarion Endomarketing, mostraram com muito bom humor a importância da prevenção de acidentes do trabalho e a presença do engenheiro nessas campanhas. A primeira conferência mostrou as ações da Petrobras na geração de energia elétrica e foi ministrada pelo gerente da usina termoelétrica CPET Araju de Canoas, Adib Paulo Abdala Kurban. Além de falar sobre as inovações da empresa estatal, comentou sobre futuros projetos e o rumo da produção de energia no Brasil. O parque de geração elétrica da Petrobras, ele é basicamente termoelétrico. E termoelétrico a gás natural, com máquinas de última geração, de grande porte, gerando energia elétrica. Também a Petrobras tem uma parte do parque de geração de energia eólica e pequenas centrais hidrelétricas. E a Petrobras, ela sempre tem aplicado esse chamado, vou dizer, da sociedade brasileira, dessa geração de energia elétrica, tanto com a otimização dos equipamentos existentes, a adequação às condições de consumo e a implementação de novos empreendimentos. A Semana das Engenharias também destacou os segredos e as patologias da profissão. Os segredos da profissão foram abordados pelos engenheiros mecânicos André Chan Casagrande, Eduardo Basso e Felipe Stumpf, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Conversaram sobre consultoria de projetos, inovações da engenharia e financiamentos proporcionados pelo governo. Também estimularam os acadêmicos a buscarem recursos de órgãos do governo para financiamento de projetos e outras alternativas para o setor. A grande linha maior fomentadora é a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, onde tem uma série de linhas de editais, linha de petróleo, linha de óleo e gás, linha de indústria naval, linha de energias, diversas linhas que eles têm recursos e alocam esses recursos para desenvolvimento de projetos dentro de universidades, a fundo perdido, os chamados projetos setoriais, e eles também fomentam, existem outras linhas de financiamento, Fundo Verde e Amarelo, outras linhas de financiamento a juros zero que são possíveis para empresas. Já os acadêmicos de engenharia civil puderam ampliar seus conhecimentos a respeito das patologias em instalações hidráulicas.
O engenheiro Itaboraí Tanelo Picanso, responsável pela assistência técnica da empresa Tigre, disse que os problemas podem estar associados desde o planejamento até a finalização da obra. Também apontou as possíveis soluções para cada situação enfrentada pelos profissionais. A principal causa de patologia nas instalações hidráulicas são erros construtivos simples e de fácil, vamos dizer assim, fácil correção. Então, algum tensionamento, algum vazamento, a gente, na imensa maioria das vezes, resolve com uma simples luva, né? E que tipo de patologias são essas? São patologias do nosso dia a dia, que a gente tem contato, ou coisas mais técnicas? Excelente pergunta. Não, as patologias são simples. Exemplo, um fecho hídrico, um sifão que ele está sem água, ele pode gerar um extremo mau cheiro no banheiro. Então essa patologia é simples de resolver, só colocar água no sifão, o fecho hídrico começa a funcionar. Ou até mesmo um pequeno vazamento, vamos dizer lá num tubo, ele está com uma pequena trinca. Então abre, corta, coloca uma luva e resolve o problema. São patologias simples de serem resolvidas. Outros temas também mereceram atenção durante a Semana das Engenharias. A tecnologia do concreto empregado na construção civil foi assunto de um minicurso e de uma palestra com o tecnólogo em concreto Idércio França Neves e o engenheiro civil Renato Tortorelli, da empresa Itambé. O que as pessoas devem levar em conta na hora da escolha do cimento? Ordem técnica, em primeiro lugar, e econômica. O tipo de concreto, o tipo de argamassa, ele vai determinar e deveria determinar o tipo de cimento. Por exemplo, eu estou fazendo um concreto com desforma rápida para ganhar produtividade, eu preciso de resistência rápida inicial. Então eu tenho que usar um CP5 ali, que é um cimento de alta resistência inicial. Se eu estou fazendo um concreto em um ambiente agressivo, tipo respingo de maré, ou até mesmo um solo contaminado, eu devo usar o pozolânico ou concreto de barragem, eu devo usar o pozolânico, que é normalizado para isso e é um cimento apropriado para concretos submetido a meio agressivos. Por isso que é bom e importante quando na região se tem concreteiras. Aqui em Erechim temos 2 concreteiras. Então, todo o trabalho de dosagem, ele é um processo bastante longo, que começa lá no estudo dos agregados, conforme se fez o curso no laboratório para 26 alunos, hoje de manhã, onde se chega exatamente na proporção correta dos materiais e também na quantia de água. Então, quando o concreto ele é produzido numa central de concreto, tudo isso é levado em conta rigorosamente, também a quantia de água. Então, quando esse concreto chega na obra, não deve ser mais adicionado água, que é um controle que acaba se perdendo quando, às vezes, esse concreto ele é produzido na obra mesmo, na própria betoneirinha que existe lá na obra. Então, geralmente, esse controle ele se perde ou até não existe. Então, quando se compra um concreto pronto, já dosado, ele já vem com todo esse trabalho, com toda essa técnica já desenvolvida e com a garantia. Por isso que se pede que não seja adicionado mais água, porque a partir do momento que tu adicionares a água, tu vai estar alterando as características desse concreto. Já os acadêmicos de engenharia mecânica tiveram um encontro com o engenheiro Jackson Schneider, da John Deere, do Brasil, que falou sobre as estratégias de logística e o impacto na produção. A logística, quando nós pensamos em logística, pensamos muitas vezes em transporte. Mas quando nós falamos em logística, em atender as linhas de montagem e trazer o material do fornecedor e toda a cadeia de abastecimento, se torna um pouco mais complexo. Em trazer os componentes para atender uma linha sequenciada de produção e o que envolve desde a definição de embalagem, o fluxo de material interno, o transporte inclusive, o recebimento na fábrica, o armazenamento dos itens na fábrica e também o fluxo do armazém até o ponto de consumo das linhas de montagem em uma indústria qualquer, né? Depois do intervalo, você vai conferir os principais momentos da semana acadêmica do curso de Letras. Aguarde só um instante.
Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. URI, quem fez e faz, sabe que é a melhor. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Aprender, realizar meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço URI porque ela é a melhor. Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Eu fiz URI porque ela é a melhor. Venha para esse mundo. Vestibular URI. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. URI. Quem fez e faz, sabe que é a melhor. Nesta segunda parte do programa, vamos conferir os principais momentos da 36ª Semana Acadêmica do curso de Letras. A programação começou com a conferência da professora Maria Tereza Veloso, da URI Frederico Westphalen, que apresentou os diferentes exemplos de linguagem, visual, oral, sinais, entre outras. Também abordou o assunto sobre a atitude dos profissionais da educação em sala de aula e propôs uma reflexão sobre a didática trabalhada atualmente. Até que ponto as artes podem auxiliar na qualificação do ensino? Nós temos que reconhecer que a arte, ou as artes, são a expressão humana, né? O modo de o homem, do ser humano, se mostrar e estar presente no mundo. Então, nesse sentido, ela é uma educadora. As artes, todas elas, de todos os matizes, são educadores da condição humana, expressam a condição humana e, ao mesmo tempo, elas contribuem para que o ser humano se humanize ainda mais. Então, esse é o valor, considerando-se que, com relação a professores, a área de ensino e especialmente a área das ciências humanas, né, é importante que os professores participem de eventos como este que estamos vivenciando hoje, e que também eles promovam esse encontro em suas salas de aula com os alunos para discutir arte, para discutir o conceito de estética, para ver como é que o ser humano deixa pegadas no planeta desde os primórdios. E essas pegadas vão se aperfeiçoando na medida em que o senso humano estético se modifica, se aperfeiçoa. E eventos como esse servem justamente para isso. A noite também reservou espaço para a apresentação artística Noites de Filó, representada pela Associação Italiana Veneta Modesto e Nicola Pagliani Contenti, de Viadutos, que desenvolve o resgate da nossa cultura italiana. O objetivo do Filó foi fazer um encontro entre o passado e o presente, mostrando os costumes da época, tudo num clima de muita alegria. Noites de Filó também foi o tema da exposição fotográfica promovida pela Fundação de Apoio à Cultura, em conjunto com o governo do Estado, que retrata o convívio social, a memória coletiva e a originalidade da cultura italiana. O trabalho é do fotógrafo Marco Nedef, que registrou as comunidades italianas de Viadutos, Antônio Prado, Caxias do Sul, Vila Flores e Porto Alegre. A Semana Acadêmica de Letras também tratou da técnica e da educação vocal. Na oficina sobre técnica vocal, arte na expressão oral, o maestro do coral da URI, Márcio Busato, interagiu com os presentes fazendo exercícios de técnicas vocais. No painel sobre educação vocal, o médico otorrinolaringologista Silvio Roberto Smanioto e a fonoaudióloga Magali Adam analisaram vários aspectos relacionados à prática da voz. Destacaram as patologias vocais e os cuidados para uma manutenção saudável da voz.
Eu acho que o principal é ter um modo de vida saudável. Evitar fumo, álcool, alimentação, ter cuidados em relação a abuso vocal, certo? Falar pausadamente, respirar bem, hidratação é muito importante. E a gente chama de ter hábitos vocais adequados, que seriam esses. Por exemplo, não falar em ambientes ruidosos. Tu não pode levar o teu tom de voz para compensar pessoas que estão berrando, certo? Evitar falar em lugares que não tem, onde tu fica muito longe da pessoa que está ouvindo, a não ser que tu tenha um sistema de amplificação. Basicamente seria isso, né? Também tratar doenças alérgicas, doenças de estômago como refluxo, que pode piorar a qualidade de voz. A hidratação, como eu falei antes, é super importante, né? E repouso, uma vida, como sempre digo, uma vida saudável. E dessas patologias, qual é a mais comum para aparecer nessas pessoas, nesse 1/3 de pessoas que utilizam a voz profissionalmente? Olha, a causa mais comum seria a laringite aguda. A laringite aguda, ela geralmente está relacionada a um quadro viral, certo? A gente chama de infecções de vias aéreas superiores. Então, o nariz pinga, obstrui, a garganta arde e a voz, pelo edema da mucosa, diminui. Geralmente, hidratação e um anti-inflamatório resolve. Toda perda de voz que não melhora em 15 dias, ela tem que ser avaliada pelo otorrino e realizar um exame chamado videolaringoscopia. Lógico, as outras causas mais comuns de doenças em pessoas que usam muito a voz, com abuso de voz, seriam nódulos de pregas vocais, certo? Pólipos, que também está relacionado seria mais a um uso abusivo, uso brusco da voz, um trauma brusco como um berro, onde tu tem um edema ou uma hemorragia na prega vocal e forma esse pólipo. A gente tem que pensar que quem usa a voz profissionalmente é o professor e, além dele, diversos outros profissionais também utilizam da voz. É um instrumento de trabalho. Então, para tanto, ela deve ser muito bem cuidada, ela deve ser muito bem tratada, né? Uma das coisas que auxiliam para ter uma boa voz é beber, ingerir muita água. Então, isso faz com que o muco que está na laringe, na faringe, seja fluidificado e saia mais fácil, com mais facilidade. Também cuidar antes de utilizar a voz para não comer alimentos condimentados, alimentos muito pesados, não ingerir águas geladas em excesso ou gasosas, nem comer achocolatados, que isso também faz com que o muco ele fique mais espesso. Então, o ideal é você tomar uma água, comer um alimento leve, usar uma roupa confortável, que não aperte na região da cintura, que não aperte na região do pescoço, né? São coisas importantes. Não colocar, se for uma mulher, não usar um salto muito alto, né? Então, são vários fatores que a gente pode dizer que eles também afetam de alguma maneira a voz. O teatro e a música podem contribuir com a tarefa educativa. A conclusão foi do painel que contou com a presença de Santiago Neto, diretor do Instituto Estadual de Música, Cláudia Schultz, gestora cultural e integrante do Fora do Eixo Sul, e Ney Hugo Silva, também gestor cultural e coordenador da Frente de Música do Fora do Eixo. O painel foi uma iniciativa do curso de Letras com o Ruído Coletivo, um empreendimento de cunho solidário que tem sua base na lógica do trabalho colaborativo e atua no campo da cultura independente. Fora do Eixo é uma rede de cultura livre e independente do Brasil, existe há 6 anos, ela é espalhada por 27 estados e possui 116 coletivos espalhados por esses estados. Dentro disso, a gente trabalha
com 4 grandes simulacros, e a gente entende que esses simulacros são esferas em que a gente não se sente contemplado dentro da estrutura social, né, da nossa sociedade. E aí a gente tem o Partido Fora do Eixo, que vai pensar na arquitetura dessa rede de cultura livre, e também as articulações externas com outros movimentos, com órgãos governamentais, com apoiadores, instituições e aí por diante. Então são essas articulações externas. A gente tem a mídia, que é o mídia livrismo, ou seja, a comunicação não tradicional, que vai pautar coisas que a gente sabe que na televisão não vão estar presentes. A gente tem a Universidade Livre Fora do Eixo, que pensa a formação livre e que na qual a gente entende que esses 116 pontos que são esses coletivos, eles são campos permanentes da universidade e que possuem tecnologias sociais a serem trocadas com as pessoas que têm interesse. E também a gente tem o Banco Fora do Eixo, que é a equipe de gestão que trabalha com a sustentabilidade da rede. O fazer musical, né, e o fazer artístico, ele é uma ferramenta importante, né, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento dos atributos, das potencialidades do ser humano. É claro que ele requer, né, o fazer artístico, requer aptidão artística, requer o que a gente chama de dom ou talento, né? Então, isso é fato, né? Isso está posto. Ou seja, aprender a manejar um instrumento, aprender a cantar, aprender a utilizar a potencialidade da expressão artística e da expressão criativa, da possibilidade da produção criativa, ela já é uma coisa que a sociedade já entendeu. Agora, o que eu considero muito importante, que a música, a arte de um modo geral, todas as linguagens artísticas, é a capacidade que a música, no meu caso, como músico e tal, a capacidade que a música tem de elevar a percepção humana. Isso sim, as pessoas elas podem e devem ter acesso a bens culturais. As pessoas podem e devem ter acesso ao contato, né, com uma cultura diferente, com uma música diferente. E nós que somos, que costuma se falar, né, formadores de opinião, eu acho que nós somos também catalisadores de humanidades e somos também propulsores de humanidades. Nós, professores, músicos, artistas, comunicadores, nós temos essa responsabilidade, que é de ampliar repertórios das pessoas, de provocar curiosidade nas pessoas, de fazer as pessoas procurarem as coisas que são diferentes daquelas que elas estão acostumadas a ouvir, diferente daquelas que sempre foram colocadas para elas. Então existem algumas maneiras que a gente tem de provocar esse processo, né, que é o processo da amplitude dos conhecimentos humanos. A partir da cultura digital, né, uma questão que a internet trouxe muito é que o indivíduo ele começa a ver que ele tem uma voz, né, e ele também é um formador de opinião, né, e ele também, né, pode ser um formador de outras pessoas, ele também pode ser um debatedor, né, e aí ele sai daquele processo em que, né, a gente tem a grande mídia, né, e aquilo é que é a informação oficial, né, aquilo é que é a verdade, né, para uma outra perspectiva onde redes sociais como o Twitter, por exemplo, e muitas outras, né, e muitas outras que estão sendo criadas agora via software livre, então as pessoas vão passar a ter uma liberdade muito maior do que o Facebook, por exemplo, que censura determinadas postagens. A 36ª Semana Acadêmica do curso de Letras teve um momento especial também para os apreciadores da poesia. Foi o concurso de declamação. 34 estudantes, representando diferentes escolas da região, tiveram a oportunidade de demonstrar que a poesia é realmente uma das mais completas formas de expressão artística. Associando voz, música, encenação e interpretação, os declamadores deram vida a vários escritores. O concurso foi dividido por categorias: Poesia Brasileira, Ensino Fundamental, Poesia Brasileira, Ensino Médio e categoria Poesia Gauchesca. Os vencedores foram premiados com troféus, certificados de participação, livros patrocinados pela Edelbra e bolsas de estudo oferecidas pelo Centro de Línguas da URI. O segundo Festival da Canção marcou o encerramento da Semana de Letras.
3 horas de muita música, assim foi o segundo Festival da Canção. A finalidade foi incentivar a cultura musical e promover a integração e socialização da música do gênero popular no meio acadêmico, quando as bandas mostraram os trabalhos que vêm sendo realizados. Agradecendo a sua audiência, estamos encerrando mais uma edição do programa Expressão Universitária. Voltamos na semana que vem para mostrar outros eventos que foram destaque na universidade. Até lá e uma boa noite a todos. Realizar o meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço URI porque ela é a melhor. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. URI, quem fez e faz, sabe que é a melhor. Na Escola de Educação Básica da URI, seu filho faz o caminho da cidadania, do respeito, da sensibilidade. Seu filho dialoga com o conhecimento, com a inovação, com a responsabilidade. Seu filho sente segurança, acolhimento, cheiro de futuro, encanto nos olhos e no coração. Seu filho já faz história. Aprender, realizar o meu sonho e fazer novos amigos. Eu faço URI porque ela é a melhor. Eu escolhi a URI. Infraestrutura, excelente ambiente de estudo e a certeza da qualificação profissional. Eu fiz URI porque ela é a melhor. Venha para esse mundo. Vestibular URI. Inscrições de 29 de outubro a 21 de novembro. Inscreva-se pelo site www.urivestibular.com.br. URI. Quem fez e faz, sabe que é a melhor.